Com relação à paralisação do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, paralisar ou não paralisar. Eu tenho visto argumentos dos dois lados sobre essa questão e nessa ideia que vocês também estavam conversando aqui sobre como todo mundo tem certezas absolutas sobre tudo, há muitas coisas sempre muito quentes a favor ou contra. E ontem a gente teve com o PVC aqui que simplesmente falou, cara, é uma decisão muito difícil. Vocês têm uma opinião formada sobre o que deveria ser feito a essa altura do campeonato? Ou concordam com o PVC que é de fato complicado demais essa decisão? Não, claro que é difícil, né? A gente está falando da situação humanitária e a gente tem que sempre lembrar que isso vem acima até da própria questão esportiva, né? O esporte é apenas uma consequência e nem é uma coisa importante nesse momento. Mas eu fico pensando muito nas consequências para o campeonato, que, repito, não são as mais importantes, mas se você está adiando jogos de 3 times, você vai ter que encaixar esses jogos em algum lugar de qualquer jeito. E a última rodada, ela tem que ser a mesma para todo mundo. Então, se você adiar jogos desses 3 times, ou você vai tentar encaixar esses jogos em outras datas, ou você vai ter que empurrar o fim do campeonato. E eu não consigo ver hoje uma alternativa que não seja empurrar o fim do campeonato. Se você vai empurrar o fim do campeonato... De qualquer jeito, eu acho que não custaria nada você parar. E não tô falando parar indefinidamente. Para por 2 semanas. Daqui a 2 semanas vamos ver como é que tá a situação. Se você pudesse antecipar jogos de Copa do Brasil até, que não envolvam os times gaúchos, você poderia fazer. E hoje é o que a maioria dos clubes quer, né? É que a gente não tem liga hoje. Se tivesse liga, seria tudo muito mais fácil, né? Então não são os clubes que cuidam do campeonato. Tem 2 ligas, mas nenhuma liga organiza o campeonato, né? São só ligas por questões de direitos de televisão. Então, eu acho que até seria um sinal de solidariedade, que seria importante. E depois disso, assim, mais pro final do mês, esperando que a situação esteja melhor, a gente poderia ver o que fazer. Eu acho que já é um ano que a gente vai ter que usar as datas FIFA, né? Aí, paciência, né? Porque o calendário já é muito inchado. Mas eu acho que, assim, parar pelo menos por 2 semanas seria decente para poder reorganizar a situação. Porque senão, de novo, não é o mais importante, mas o desequilíbrio de datas ficaria muito mais complicado. Eu acho que é um tema muito complexo, muito profundo em vários aspectos. Primeiro, no lado humanitário, evidentemente, né? A gente está falando de uma coisa que é muito mais importante e que entre tantas coisas que ficaram marcadas da pandemia, eu acho que uma delas é como tanto faz se a temporada acaba em dezembro, acaba em janeiro, acaba em fevereiro. Isso é o menos importante das coisas quando a gente está falando sobre uma situação que envolve vidas. É claro que é diferente também. Porque a realização de jogos em outros estados dessa vez, essa realização não implica em colocar risco a outras vidas, né? Como era o caso na pandemia. Então não é esse o ponto. Eu não tenho uma opinião assim cravada, definitiva sobre isso. Eu teria parado no primeiro momento, para entender a gravidade. Vamos parar e entender o que está acontecendo. Porque tem um problema em parar, que você vai parar até quando, assim? Quando vai ser o suficiente para voltar? Se foi necessário parar. Eu acho que esse não é um ponto tão simples como parece. Até porque a meteorologia diz que vai continuar chovendo. Sim, ainda está num momento crítico e mais do que isso, né? Assim, a gente está falando de um período em que, além de todos os prejuízos, eu não estou falando, evidentemente, do lado de futebol, não. Estou falando do prejuízo das vidas, das casas, de tudo, das cidades, e tudo vai precisar ser reconstruído. E não é uma coisa que, assim, a água baixou, tá tudo bem. Exato. Não, vão ser meses, vão ser anos para que a cidade volte a uma normalidade. E isso envolve também os clubes, aí indo para o âmbito esportivo da coisa. Eu acho que não tem saída que tire um asterisco. Assim, muitos falou sobre isonomia nas últimas semanas. Eu acho que não tem como ter isonomia no campeonato. Porque os clubes estão parados não só de jogos, eles não podem treinar, eles não têm. A estrutura de treinamento foi danificada. Então, quando eles vão estar à disposição para jogar? Acho que não faz nenhum sentido cobrar pressa, cobrar velocidade para que esses clubes voltem a atuar. Isso não faz nenhum sentido. O mais importante é, parando ou não parando o campeonato como um todo, os clubes gaúchos só podem voltar lá na frente quando eles acharem que tem condições. E aí eu acho que está um ponto que a parada talvez trouxesse um benefício. Não é nem da questão do calendário, que já está comprometido também. É do ponto de vista de pensar em planos. Porque quando o campeonato não para, você continua com tudo atropelado. E aí o meu clube vai enfrentar o outro clube, o seu clube, e hoje eu tô preocupado em ganhar de você. Sim. Amanhã eu tô preocupado em saber se eu ganhei e qual vai ser a repercussão disso. E ninguém tá preocupado em pensar o que vai acontecer se esses clubes não voltarem pro campeonato em 1 mês, em 2 meses, Eu pensei em 3 nisso, meses.
Palmeiras perdeu pro Inter. E Sim. aí, se o Inter for Anula esse jogo? excluído do campeonato? Essa é uma discussão que eu sinto falta. E aí é claro que é difícil cobrar a participação dos gaúchos, porque eles têm coisas muito mais importantes para discutir nesse momento. Mas eles também precisam ser ouvidos, e aí não faz nenhum sentido a CBF marcar uma reunião, tratar como urgente e marcar para 15 dias depois. Que é evidente que ela não é urgente. Então eu acho que a paralisação no primeiro momento ela seria importante para você estabelecer prazos não como cobrança, mas como alternativas. Porque assim, se o campeonato for empurrado lá para frente, você precisa entregar os representantes do Brasil para as competições da Conmebol. Essas competições vão começar ali em fevereiro. E se o Campeonato Brasileiro não tiver acabado? O que vai estabelecer quais são os classificados? Sim. Não, e outra, isso não é relevante, tá? Isso é sempre importante pontuar. Isso não é importante diante da catástrofe. A Conmebol já marcou datas dos jogos do Inter e do Grêmio. O Inter tá treinando na PUC lá de Porto Alegre, parece. O que eu acho que a gente precisa começar a debater é se a gente vai tratar com normalidade a desistência de participação. Os clubes não têm condições de se preocuparem com isso. Os clubes estão preocupados com a comunidade, com as perdas, com as pessoas, com as famílias, com as casas. Então, assim, é totalmente secundário. Aí eu acho que a gente tem que... A reunião, a paralisação seria importante como reflexão. Como assim, vamos colocar o foco numa coisa só e pensar assim, quanto tempo demorou na outra enchente famosa a abaixar a água? Quanto tempo demorou para que eles tivessem condição de ter uma aplicação mínima ali de dia a dia, de treinamento e de voltar o foco para isso? Se acabar a Copa América, no meio de julho, e ainda tiver uma situação crítica, claramente não vai ter tempo hábil de calendário para você terminar o Brasileiro antes de uma Libertadores no ano que vem. E aí, o que a gente vai fazer? Esses clubes não vão poder ser rebaixados no Brasileiro e a gente vai tentar fazer o máximo de jogos até tal data. Ok, se esses clubes não forem rebaixados, todo mundo vai aceitar ou vai ter clube falando, pô, mas eu tava... Fiquei em 13º e caí. É isso, ou então assim... Ou não vai ter só, vai cair um só. Por exemplo, o Juventude seria um candidato. Aí eu vou aceitar ser rebaixado e não. Aí alguns vão chegar e vão falar, pô, mas então, já que a gente tá tirando 15% do campeonato, vamos diminuir uma vaga de rebaixamento? Aí os clubes chegam ao entendimento, beleza, é um ano atípico, vamos. Mas o quarto colocado da Série B vai aceitar? Vai entrar na justiça depois. Aí vai ter o campeonato com 21 tá jogando um campeonato cujo regulamento já foi assinado. Exatamente. Então, assim, todos esses pontos, eles são importantes do ponto de vista esportivo. Nada disso é mais importante do que o que está acontecendo no Sul nesse momento. Mas eu acho que tudo isso precisa ser levantado, precisa ser debatido. Porque senão a gente vai esperar, com razão, porque tem que esperar o máximo possível para os clubes gaúchos, mas colocando todo mundo para jogar agora ou não, ou parando, vai ter problema. Em algum momento esse calendário vai estourar. E a gente vai precisar tomar decisões num momento muito pior da temporada, porque aí vão ter mais interesses envolvidos. Vai ter um clube com 25 rodadas falando, por mim acaba agora o campeonato, porque eu sou campeão. Outro, por mim acaba agora porque eu escapei do rebaixamento. É melhor agora que tá no início, entendeu? Claro, então eu sinto falta disso, desse debate mais amplo sobre possibilidades. Concordo. Podem parecer absurdas? Podem, mas a gente tá num cenário completamente fora do normal. E a gente precisa parar de ignorar isso, porque não vai ter jogo normal daqui a um mês. Não vai. Que absurdo que, assim, essa reunião marcada para o dia 27, né? Que é claramente uma intenção de não resolver. De esperar que tudo se resolva naturalmente até lá. Puxa, baixou. E a gente nem sabe se vai baixar, mas assim, vamos só esperar. Claramente, isso já é... Quando você não toma a decisão... Quando você toma a decisão de adiar, você já tomou a decisão de adiar a reunião, né? Ou de fazer a reunião lá para frente. Já tomou a decisão. Você vai ter os jogos até lá, você não tá adiando o campeonato nada. Você não tá... Você tá, na verdade, tomando essa decisão sem precisar falar que tomou. Né? Isso. E só tem um outro ponto que a gente não pode ignorar nessa discussão, é que a gente olha muito pra Grêmio, Inter e Juventude. Série A. A Série B não tem clubes gaúchos. No caso da Série C e D, você tem um outro fator. O calendário não te garante jogos pro ano inteiro. Exato. Então isso envolve contratos que são feitos com prazo menor. Os contratos não são feitos até o fim da temporada. Exato. A temporada, por exemplo, a Série D acaba muito antes, a primeira fase, antes de chegar no mata-mata. Se você estica o campeonato como um todo, você vai precisar trabalhar isso do ponto de vista jurídico para garantir que esses contratos tenham validade. Foi algo que foi feito durante o período de pandemia, a possibilidade de extensão e tudo. Então, assim, é um debate muito amplo. Ele não pode ficar só no tem que parar ou não tem que parar. Ele tem que discutir muita coisa. Não, eu tenho visto muita gente falando que o futebol não pode parar porque o futebol é capaz de gerar receita para ajudar essas famílias, o povo do Rio Grande do Sul. Você acha que é um debate que tem que ser levado em consideração, o futebol continuar e gerar receita para lá? Olha o que o Galo fez no fim de semana. Teve jogo? O jogo com o Grêmio foi adiado. Sim. O Galo botou mais 30 mil pessoas que geraram receita, geraram doações. As pessoas têm que esperar o futebol gerar oportunidade para elas doarem também, para elas serem solidárias. Acho que... Né? Você precisa que o futebol te dê a chance de ser solidário?
E Você tem pode ser solidário de qualquer jeito. Exato. Assim, tem um ponto que me surpreende Futebol. nessa história. É que hoje, pelo menos por enquanto, assim, eu esperava. Se a gente pegar o comunicado de uma das ligas, né, da Liga Forte União, com os clubes aprovando a paralisação, isso já significa maioria. Isso já é uma surpresa para mim. E aí, a partir do momento em que você tem uma maioria de apoio, aí eu acho que não tem muita dúvida de que é melhor parar. Né? Porque se não tivesse o apoio da maioria dos clubes, porque eu entendo argumentos dos dois lados. Eu acho que não é uma questão que você tem que ser irredutível assim, não negocie. Não, eu acho que tem que conversar sobre muita coisa. Mas se todos os clubes estão aprovando, e é um bom senso nesse momento, que seja. E vamos lembrar, assim, eu levantei essa questão ontem e novamente. Casos de times que acabaram saindo dos seus respectivos lugares por conta de N problemas. Teve guerra na Ucrânia, o Shakhtar jogando na Alemanha. Eu lembrei do que aconteceu também nos Estados Unidos com o New Orleans Saints, na época do Katrina. E... cara, tiveram que sair. Mas assim, primeiro, tem que ouvir a opinião deles. Sabe? Eles que estão tendo jogadores lá dia a dia ajudando as famílias, que estão tendo funcionários que perderam tudo. A opinião de quem tá aqui, cara, de quem não tá com água na porta, não interessa nada. Exato. E outra, essa questão não é pra agora. Porque aí vai ser pra quando os jogos forem marcados. É isso. E isso só pode acontecer daqui 1, 2 meses no mínimo. E aí eles vão poder falar se eles querem jogar, se eles podem jogar no seu estádio ou em outro estado pra outra casa. Porque nesse momento não faz nem sentido cobrar que eles respondam, que eles queiram pensar em sair de onde estão as famílias. O Thiago Maia tá na água salvando gente, Exato. o Diego Costa. Não faz sentido hoje, assim. Eu entendo como uma atitude nobre, com interesses em alguns casos, a questão de oferecer centro de treinamento e tal. É tipo, vem cá, tá a porta aberta, é legal. Legal, assim. A atitude é legal. Em alguns casos tem o interesse do vem treinar aqui, porque assim a gente continua o campeonato. Né? O Palmeiras e o Flamengo foi... assim, por mais legal que seja a atitude de estender o braço e falar, tem espaço aqui pra você... Não é tão simples. Você não tá tirando 18, 20 jogadores e pronto. Você tá tirando dezenas de pessoas. E as famílias, e as casas, e tudo. Assim, é muito mais profundo e amplo do que isso. É aquela coisa, o roupeiro. Gente, fica aí na água que eu tô indo lá pra São Paulo junto com o time. Claro. Pensa um negócio desse, cara. Então, às vezes, falta a dimensão do tamanho da tragédia, de fato. Falta. Sim. E assim, a própria situação da Libertadores, Sul-Americana, eles remarcaram os jogos para junho, mas talvez amanhã o Inter e o Game falem, Comebol, quer saber? Toca a vida aí. Aconteceu com os times mexicanos na época do H1N1, né, que arrumaram uma gambiarra lá para eles voltarem no outro ano, enfim. O resultado esportivo é secundário para os clubes gaúchos esse ano. O que eles precisam é de uma ajuda, não só humanitária nesse momento, como já está acontecendo e vai continuar sendo necessária por um bom tempo, mas eles vão precisar de uma ajuda do ponto de vista de tentar, não digo de novo, não é trazer isonomia, porque essa isonomia já foi perdida, mas é tentar resguardar de alguma forma um campeonato que já vai ter sido tão desigual. E aí é tentar pensar em mecanismos. Você não vai cair, você não vai isso aqui. Tudo isso tem que ser pensado e discutido. O que não dá é pra ficar só nessa de para ou não para, joga ou não joga, vamos marcar pra quando? Porque esse é um debate que não produz nada de interessante nesse momento.